Olá, eu vou dar um exemplo agora, na prática, de um dos nossos exercícios, como que a gente faz a construção do esboço à mão livre, cotado, dessa perspectiva isométrica, a partir da observação dessas três vistas ortográficas principais. Então, tem aí, a gente vai desenvolver agora a parte da perspectiva isométrica, mas também vou mostrar para vocês como que eu desenvolvo o esboço. Esse aqui é a folha 26 do nosso caderno de exercícios, então eu vou observar que agora a gente tem as cotas, né? Ele até solicita que depois a gente faça um enquadramento com instrumento e tudo, mas a gente vai se limitar nesse momento ao desenho do esboço dessa peça, linha de base, linha vertical, divide, né, para achar os eixos. Opa, peraí que eu pulei uma parte. Vou fazer aquele semicírculo para me dar aquela referência e dividir aí para cada lado e achar aquela linha de base do ângulo de 30 graus da perspectiva isométrica. Agora, observando as medidas aí, eu vou fazer as marcações de altura, comprimento e largura nos três eixos que eu acabei de desenhar. Estou fazendo o desenho muito claro agora, porque é assim que vocês devem conduzir o desenho de vocês de qualquer esboço, de forma que somente no final, quando você já estiver finalizando o desenho, você apague algumas linhas de construção e depois vai reforçando as linhas finais que vão ficar no desenho. Estou conduzindo agora aí a construção daquele prisma retangular conforme comprimento, altura e largura, de forma proporcional. Tudo à mão livre. Não significa que a medida que esteja colocada lá das vistas ortográficas, essa medida ela não está sendo representada no esboço, mas ela está sendo, não está sendo representada com instrumento no esboço, ela está sendo representada de uma forma proporcional, ok? Então, tá aí, eu vou distribuir agora as três vistas ortográficas principais, mas eu não vou desenhar todas elas, cada uma em uma face. Não, eu vou observar dessas três vistas, a que tem um recorte mais evidente, que acredito que seja essa vista lateral esquerda. Ela parece um L, né? E aí vai ficar um grande vazio na parte de cima desse L. Então, eu vou conduzir o primeiro recorte. Ficou faltando uma cota, tá, gente, nesse exercício, que é a cota de 5 dessa altura daquele recortezinho ali que eu acabei de colocar. E aí a gente vai representando, então, aquele grande vazio, né? Eu vou fazer um primeiro recortezão aí e daqui a pouco vocês vão começar a visualizar melhor o formato da peça em virtude que eu vou apagando algumas linhas de construção e vou reforçando quando eu finalizar o esboço de todos esses recortes, tá? Então, tem aquela parte posterior que a gente representa, né? Tem um rebaixo. Aí eu já começo a apagar algumas linhas de construção para não confundir, né, com o que vai ficar no final. Observem que essas duas partes da frente aí, né, elas têm a mesma medida e elas são avançadas em relação a esse recuo que tem ali no meio. Isso precisa ser evidenciado na perspectiva isométrica, isso tem que aparecer de alguma forma. Então, eu entendo que esses planos que estão mais à frente, né, eles são maiores e que aquele plano recuado, ele tem uma altura mais baixa e acompanha aquele alinhamento de trás, que já tinha sido demarcado pela vista lateral esquerda. Então, eu vou fazendo o fechamento, né? E, por fim, aquela parte posterior, ela tem um recorte, né, vista pela vista frontal. Então, eu vou marcar ali aquele degrauzinho, né, digamos assim, e remover aonde não existe nada, né? Então, ok. Consegui fazer aí o esboço, né, com linhas de construção, linha clara, e agora eu vou apagar todas as linhas que não vão me ser úteis mais, né, que elas já foram úteis. Isso contribui muito para a limpeza do desenho, né, apagar essas linhas de construção. E agora sim vou começar a reforçar todas as arestas, conforme vocês podem ver aí.
Depois que eu reforcei todas as linhas, agora eu vou observar todas as cotas para distribuir no esboço que eu desenvolvi, tá? Então, eu estou apagando ali aquele estudo inicial para a construção da perspectiva isométrica, vou retornar com aquela cota de 5 que estava faltando, tá? E vou começar a cotar. Olhando ali as cotas, essa cota de 10, assim como todas as outras na perspectiva isométrica, ela pode ser colocada de duas formas, em pé ou deitada. Na verdade, o termo é alinhada com o eixo vertical ou alinhada com aquele eixo Y, né? No caso agora, eu tenho que optar por uma, tá? Não dá para eu colocar as duas. Vou optar por ela como se fosse deitadinha. O número fica deitado, a linha de cota fica paralela à linha da aresta que a gente está cotando. E a linha de chamada, ela vai acompanhar justamente o alinhamento do eixo isométrico. Então, eu coloquei uma cota deitadinha ali, outra deitada lá. Agora, eu tô colocando aquela de 15, né? Dessa parte aí maior. E aí, uma coisa muito comum é a pessoa puxar, né, na horizontal a linha de chamada. Na verdade, não. A linha vai acompanhar o eixo isométrico, ou seja, eu tô até aproveitando a mesma linha de chamada dessa parte da quina ali de cima para uma cota e para outra cota também, tá? Agora, fazendo essas cotas aí de 10, que estão embaixo, então eu posso colocar tanto em pé quanto deitada. Dessa vez, agora eu optei por colocar em pé, né, alinhado com o eixo vertical, ok? E vou riscando no desenho todas as cotas que eu já distribuí para não esquecer de colocar nenhuma cota. Vou colocar agora essa da largura de 30, lembrando, né, que o número fica acima da linha, centralizado, não encosta, são as mesmas regras de cotagem para a perspectiva isométrica, tá? Só que agora acompanha os eixos isométricos. Vou colocar essa de 30 da altura. Vocês viram que eu puxei lá de longe, né, aquela linha de chamada. Vou colocar essa de 5 que eu indiquei para vocês que estava faltando. O comprimento, que é 40, né? E aí vou aproveitar a mesma linha de chamada que eu usei para esses dois de 10 aí, para dar continuidade. E, por fim, eu vou complementar com aquela de 10 que ficou faltando ali. Então, a gente acabou, transferimos todas as cotas